Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o pregador Eduardo Silva. É um prazer ter você em mais uma noite aqui no meu vídeo. E para você que entrou neste vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós vamos estar lendo a palavra e depois nós vamos estar orando. E a palavra de Deus vai dizer que quando dois ou mais estiver clamando o nome do Senhor, ali ele se fará presente, oh glórias. Então creia que o Senhor vai estar presente, o Senhor está ouvindo o seu clamor, o Senhor sabe das suas angústias e o Senhor te trouxe até aqui para que você seja curado, liberto e transformado, amém? Creia, porque se creres verás a glória de Deus, glórias a Deus. Então, meus irmãos, não se esqueçam de se inscrever no meu canal para ajudar a chegar a mais pessoas que estão depressivas, amém? Que estão precisando de uma palavra, que estão precisando de uma esperança de vida, né? Então, nós sabemos que estamos vivendo dias bem difíceis, né? E tantas pessoas, meus irmãos, que estão agora aflitas, né? Que estão angustiadas, ansiosas. Então você compartilhando, você me ajudando a trazer mais pessoas para o meu vídeo, o Senhor mais pessoas vai conseguir libertar, curar e transformar, amém? Glórias a Deus. Bom, meus irmãos, eu estava aqui lendo a palavra, né, vendo o que o Senhor queria que eu falasse hoje, e o Senhor me mandou para Daniel 6, versículo 27, que diz assim: Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Glórias a Deus. Bom, meus irmãos, eu estava aqui, né, lendo a palavra, né, e o Senhor me trouxe a Daniel, né, e a cova dos leões, né, que é uma história bem conhecida, né, onde Daniel injustamente, meus irmãos, foi jogado na cova dos leões, né, porque estavam invejando, né, e Daniel estava disputando com 3 príncipes, né. Porém, meus irmãos começaram a tramar contra Daniel, né, porque como ele estava se destacando, a Bíblia mesmo vai dizer que ele tinha o Espírito do Senhor, a quem dava inteligência a ele, né, glórias a Deus. Então a Bíblia, meus irmãos, continua nos dizendo que aqueles 3 príncipes e os presidentes, né, começaram a tramar contra Daniel, só que eles não viam motivos, eles não conseguiam enxergar o motivo, porque Daniel era justo, né, ele era fiel, ele era um bom, né, ajudante. Então, meus irmãos, começaram a tramar, tentar achar motivos para, né, acusar Daniel. Porém, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que eles, não achando motivo, eles começaram a tramar para Daniel, né, usando o que o Daniel mais gostava de fazer, que era orar, né. Então eles chegaram no rei Dário, né, que era o rei da época na Babilônia, e começaram a falar, né, para o rei decretar uma ordem, né, assinar uma ordem para que ninguém viesse orar para nenhum Deus, né, a não ser o rei, né. Então o rei concordou, e a Bíblia vai dizer, né, que o rei concordou com aquilo e o rei assinou. Porém, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que quando Daniel soube, ele foi para o seu quarto, fechou a sua porta, abriu a janela do seu quarto, e ele não se intimidou com aquilo. Ele foi lá e continuou fazendo o que ele sempre fazia, que era o que? Orar ao Senhor, o nosso Deus, né? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, esses príncipes e presidentes, né, vendo que Daniel, né, desacatou a ordem do rei Dário, né, eles foram lá e fizeram uma calúnia, né, e tramaram contra Daniel, dizendo, né, que ele estava desacatando a ordem do rei. Então eles foram até o rei e falaram para o rei, né, que ele estava orando ao Deus dele e que o rei não podia permitir. Então o rei, não querendo, né, acusar Daniel à cova dos leões, porque quando o rei assinou o decreto, ele falou que quem desobedecesse iria descer à cova dos leões. Mas porém, meus irmãos, Daniel não se importou com aquilo, ele não se importou com o que tentaram fazer contra ele, amém? Ele não se importou com o que ele podia passar, porque ele confiava no Deus que ele servia. Oh, glórias! Quem sabe, meus irmãos, você está passando uma luta, mas não importa o que se levantou na sua vida, não importa a enfermidade, não importa o que você está passando, você tem que acreditar no Deus que você ora. Continue orando, continue acreditando, assim como Daniel acreditou, porque o Senhor és o Deus que faz, como hoje ele veio nos falar aqui, sinais e maravilhas, oh glórias.
Então, meus irmãos, aqueles príncipes e presidentes conseguiram, acusar Daniel injustamente, porque ele estava orando ao nosso Deus. Então o rei Dário, muito angustiado, tentou de tudo para não acusar, Daniel, porque Daniel era um homem muito íntegro, ele era um homem fiel, mas infelizmente, ele tinha assinado o decreto, ele teve que cumprir. Então o rei Dário foi e jogou Daniel e disse: tomara que o teu Deus te livre, E Daniel, foi jogado na cova dos leões. E o rei Dário, meus irmãos, muito angustiado, depois no outro dia, ele foi lá ver, e a Bíblia diz que ele falou, Daniel, o teu Deus te salvou, te livrou? E Daniel disse: sim, meu Senhor, o meu Deus tapou a boca dos leões, ele enviou os anjos aqui e tapou a boca dos leões porque eu era inocente, oh glórias. E o resumo dessa história, meus irmãos, é que todos aqueles que tramaram contra Daniel, o rei viu quando tirou Daniel que Daniel não tinha um só ferimento, que os leões não tinham tocado em Daniel. Então o rei Dário mandou chamar todos aqueles príncipes e presidentes que tramaram contra Daniel e mandaram jogar a família deles e eles na cova. E a Bíblia vai dizer que antes mesmo de eles caírem dentro da cova dos leões, os leões os devoraram, oh glórias. Ou seja, meus irmãos, eu não sei para quem que o Senhor está falando hoje, mas o Senhor diz que você não pode parar de orar, você tem que continuar orando ao seu Deus, porque é Ele que faz sinais e maravilhas, Ele é o Deus que livra da cova dos leões. Eu não sei o que você está passando no seu dia a dia, mas hoje o Senhor diz que não importa o que tramarem contra você, não importa o que se levantou contra a sua vida, faça como Daniel, que quando estava no deserto, ele simplesmente abriu as janelas e clamou ao Senhor. Imagina, meus irmãos, o que Daniel podia estar pensando naquela hora. Ele podia muito bem pensar em desistir de tudo, porque ele não ia poder fazer o que ele mais gosta, que era orar ao Deus dele, mas ele confiava que o Senhor iria tirar ele, iria proteger ele de qualquer cilada do inimigo, E foi o que aconteceu, meus irmãos. Tramaram contra Daniel, mas o Senhor livrou ele de todo o mal, de toda a cilada do inimigo, oh glórias. Ou seja, meus irmãos, eu não sei para quem que o Senhor hoje está falando, mas Ele está falando: não pare de orar, continua orando, continua perseverando, porque o Senhor pode tapar a boca dos leões. Não importa a enfermidade que você está agora, não importa o que você está passando agora, quem clama ao Senhor recebe resposta, recebe milagres, porque como hoje Ele veio falar aqui, Ele é o Deus que realiza milagres e maravilhas, oh glórias. Ele é o Deus que tapou a boca dos leões para que Daniel não tivesse um só arranhão, meus irmãos. Mas por quê? Porque Daniel orou, porque Daniel confiou na sua cura, porque Daniel sabia que o Senhor certamente o livraria, amém? Porque ele era inocente. E não importa, meus irmãos, o que forem tramar contra você, não importa o que tentarem fazer contra você, se você estiver em oração, oh glórias, se você estiver clamando ao seu Deus, Ele certamente te livrará de todo mal, amém? Oh glórias, oh Senhor meu Deus e meu Pai, oh Espírito Santo. Então hoje o Senhor te diz: continue clamando, continue perseverando, continue acreditando na sua cura, porque o Senhor é o Deus que realiza milagres e maravilhas, o Deus que livra, o Deus que guarda, o Deus que protege. Então persevere, não desista da sua cura, não desista da sua vida. Você que pode, quem sabe, estar pensando, se levantou tantas coisas, está se levantando com tantas coisas, é problema na família, é problema no casamento, é problema na minha saúde, mas faça como Daniel, que quando se levantou algo contra ele, ele abriu as janelas e declarou, clamou ao Senhor, não se importou com o que ele estava passando ou podia passar. Ele não ficou pensando o que podia acontecer no dia seguinte, ele não ficou pensando, mas se eu continuar orando aqui, pode ser que eu seja condenado à cova dos leões. Ele não, simplesmente ele orou, clamou ao seu Deus, e o nosso Senhor, quando ele foi condenado à cova dos leões,
o Senhor tapou a boca dos leões com seus anjos. Oh, glórias! Ou seja, meus irmãos, quando você clama ao Senhor, o Senhor tapa a boca de leões. Quando você clama ao Senhor, o Senhor te livra de todo mal. Quando você clama ao Senhor, o Senhor responde, o Senhor cura, o Senhor transforma. Eu mesmo, meus irmãos, se não fosse oração, se não fosse eu clamar ao meu Deus, eu não estaria aqui, meus irmãos, mas muitas das vezes eu tive que confiar, eu tive que, meus irmãos, quando eu estava na fornalha de fogo, na cova dos leões, eu tive que falar como o salmista dizia: eu não morrerei, eu viverei e contarei as obras do Senhor. Oh, glórias! Então é isso que você tem que declarar. Você pode estar com uma enfermidade, você pode até achar que a sua vida acabou, mas declare comigo: eu não morrerei, eu viverei e contarei as obras do Senhor. Declare esta palavra, porque o Deus que você ora, o Deus que você está clamando é o Deus que tapa a boca de leões, é o Deus que cura, transforma, faz milagres, sinais e maravilhas e livrou Daniel da cova dos leões. Glórias a Deus! Então é isso que o Senhor vem nos falar hoje. Vamos orar, porque a oração, meus irmãos, como hoje o Senhor vem nos falar, é a oração que tapa a boca dos leões. É através da oração que o Senhor realiza os milagres. É através da oração que você tem comunhão com o Senhor, amém? Então vamos orar, porque a oração é chave da vitória, amém? Orem comigo em nome de Jesus. Senhor meu Deus amado e soberano Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu santo nome. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Israel. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o teu filho e servo, ó Pai, vem aqui, Senhor, nesta noite, meu Pai, Senhor, de sexta-feira, te orar, meu Pai, e te agradecer, Senhor, por mais este dia, ó Pai, Senhor, que o Senhor nos permitiu, Senhor, de estar perante a tua presença. Muito obrigado, ó Pai, pelo sopro da vida. Senhor, eu venho aqui, meu Pai querido, meu Pai, orar, meu Pai, interceder pelas almas, Senhor, que estão agora, meu Pai, angustiadas, aflitas, Senhor, mas meu Pai, é como hoje o Senhor veio nos falar, meu Pai, não importa, meu Pai, a circunstância que nós estamos passando, que nós venhamos, ó Pai, ser como Daniel, Senhor, que quando se levantou o problema, quando se levantou, Senhor, meu Pai, o problema, ele foi para o seu quarto, abriu a janela e clamou ao Senhor. Então, meu Pai, Senhor, no futuro o Senhor livrou ele, meu Pai, da cova dos leões, livrou ele, meu Pai, tapando a boca dos leões com os teus anjos, Senhor Jesus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, então, meu Pai, é através da oração, meu Pai, que o Senhor faz milagres e maravilhas, ó Pai, porque como hoje o Senhor disse para nós, o Senhor és o Deus vivo, o Deus que faz milagres e maravilhas, meu Pai, o Deus que tapou a boca dos leões, meu Pai, salvou Daniel. Então, meu Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, tapar a boca dos leões, meu Pai, para esta pessoa, Senhor, que está, quem sabe, ó Pai, entrando meu Pai, numa cova dos leões. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha proteger ela, que o Senhor venha, meu Pai, proteger a cada vida. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão angustiados, que estão aflitos, que estão, meu Pai, Senhor, quem sabe, meu Pai, Senhor, até, meu Pai, desenganados pela medicina. Eu te peço, Senhor Jesus, o Senhor, meu Pai, és o Jeová Rafa, o Deus que cura. Então cura, Senhor, as enfermidades destas pessoas, ó Pai. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor levou consigo todas as nossas enfermidades. Então, meu Jesus, eu te peço nesta noite de sexta-feira, ó meu Pai, que o Senhor venha curar as enfermidades, Senhor, do teu povo. Meu Pai, que o Senhor venha repreender todo espírito de ansiedade, de depressão, meu Pai, de enfermidade. Meu Jesus, eu te peço, Senhor, acampa os teus anjos, ó Pai, Senhor, sobre nós, porque a nossa luta, meu Pai, não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Oh, meu Jesus, então, meu Pai, todo principado, Senhor, toda potestade maligna, toda obra maligna de Satanás, toda macumba, toda inveja, Senhor, todo trabalho feito para destruir esta pessoa, esta família, em nome de Jesus, que seja repreendido. Espírito Santo, ó Pai, que o Senhor venha consolando esta pessoa, meu Pai, que tem chorado,
angustiado, que tem achado, ó Pai, que não vai conseguir sair desta situação, mas assim, meu Pai, quando, Senhor, assim como hoje o Senhor nos disse, meu Pai, que quando, meu Pai, Senhor, Daniel estava aflito, ele orou ao Senhor, e o Senhor, meu Pai, o livrou, meu Pai, Senhor, da cova dos leões. Que venha ser assim, meu Senhor, para esta pessoa, que ela venha te orar, ó meu Pai, o Senhor venha fazer milagres e maravilhas. Eu te peço, meu Jesus, que o Senhor destrua, meu Pai, toda investida de Satanás, que nenhuma arma forjada sobre nós venha prosperar, Senhor, sobre a família desta pessoa, sobre o casamento, meu Pai, desta irmã e deste irmão, Senhor, que, meu Pai, todo espírito, meu Pai, Senhor, de confusão sobre esta família, todo laço de Satanás seja repreendido em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, a tua palavra diz, meu Pai, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, meu Pai. Então, meu Jesus, eu te peço, meu Pai, livra, Senhor, esta pessoa, acampa os teus anjos, ó Pai. O Senhor és um Deus que faz milagres e maravilhas, o Senhor és o Deus que cura, o Senhor és o Deus, meu Pai, que liberta o oprimido, o Senhor és o Deus, meu Pai, que cura o desenganado pela medicina, o Senhor és o Deus, meu Pai, Senhor, que faz, meu Pai, todas as coisas e infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Assim, meu Pai, como a tua palavra fala, meu Pai, assim como Isaías, meu Pai, profetizou, Senhor, que antes que houvesse dia o Senhor já era, meu Pai, e não há quem possa, Senhor, escapar de suas mãos, operando, Senhor. Quem impedirá? Quem impedirá, Senhor Jesus, de o Senhor curar estas enfermidades? Quem impedirá, meu Pai, de o Senhor livrar esta pessoa, meu Pai, da cova dos leões? Quem impedirá, Senhor, de o Senhor, meu Pai, Senhor, curar qualquer que seja a enfermidade? O Senhor é o Criador dos céus e da terra, então cura, meu Pai, e seremos curados. Salva, meu Pai, salva-nos, ó Deus, e seremos salvos, pois o Senhor é aquele a quem nós louvamos, Senhor. Espírito Consolador, console esta alma. Tua palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, meu Pai, que venha ser um sábado abençoado, que venha ser um fim de semana, ó Pai, abençoado para esta pessoa, e assim como a tua palavra fala em Salmos, meu Pai, em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, fazes nós repousarmos em segurança. Faça, meu Pai, esta pessoa, ó Pai, que o inimigo, Senhor, tem, meu Pai, perturbado ela, que o inimigo, ó Pai, tem, Senhor, tentado tirar o sono dela, meu Pai. Tire toda angústia, tire, meu Pai, toda opressão de Satanás, e que ela venha ter, meu Pai, uma noite abençoada. Assim, Senhor, eu te peço, e eu creio no teu milagre, porque a tua palavra diz, Senhor, que tudo é possível para aquele que crê. A tua palavra diz, Senhor, que se creres verás a glória de Deus. Então nós cremos, ó Pai, no teu poder, nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode, meu Pai, fazer todas as coisas. Então, meu Pai, opera, Senhor, opera na vida desta pessoa. Assim, meu Pai, eu te peço e agradeço, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Oh, glórias a Deus. Oh, meus irmãos, é como hoje o Senhor veio nos falar. Não importa, meus irmãos, o que você está passando, abra a janela do seu quarto e clame ao nosso Deus, porque o nosso Deus é quem pode tirar você da cova dos leões. O nosso Deus é quem pode, meus irmãos, tirar você deste deserto que você não vê saída, assim como eu um dia não vi também saída, mas no momento que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu disse: Senhor, eu preciso do Senhor, eu clamei a Ele. A Bíblia mesmo vai dizer: clame a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame ao Senhor, porque Ele que pode, meus irmãos, fazer milagres, te tirar deste poço de desespero. Mas você precisa acreditar, você precisa estar em oração, estar lendo a palavra, estar jejuando, se batizar nas águas, buscar uma igreja, amém? Então é isso que o Senhor veio nos falar hoje. Busquem o Senhor, busquem oração ao Senhor, que o Senhor vai te livrar de toda a cova dos leões, amém?
Glórias a Deus. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês venham ter um ótimo sábado e que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Amém? Glórias a Deus.